Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Mais um vídeo aqui da série sobre Power BI e Project Online. Hoje a gente vai montar um relatório bem bacana, um dos que eu mais gosto e um dos que as empresas, as organizações que usam o Project Online têm mais interesse em obter, que é o mapa de capacidade dos recursos. Então a gente vai aprender aqui como obter os dados e como organizar os dados do Project Online para montar um mapinha como esse, no qual a gente possa visualizar a disponibilidade dos recursos, no qual a gente possa comparar a capacidade que os recursos têm para trabalho e as atribuições que foram realizadas. E a gente pode montar também, por exemplo, um mapinha de calor aqui, no qual a gente possa observar quantas horas os recursos ainda podem trabalhar ou quantas horas eles ainda têm de disponibilidade de uma maneira individual, permitindo também que a gente possa aplicar filtros aqui por departamento ou por qualquer outro campo que você tenha aí na sua empresa. Então, a ideia de hoje vai ser a gente montar eh, esse vídeo, o vídeo de hoje, né? A ideia do vídeo de hoje é a gente montar esse tipo de relatório. Como esse é um relatório que vai gerar um pouquinho mais de demanda, a gente vai precisar um pouquinho mais de trabalho para fazer, então eu vou quebrar esse vídeo em dois, tá? Então a gente vai ter a parte um e a parte 2. Essa é a parte um. A gente vai nessa primeira parte concentrar na obtenção dos dados e na manipulação dos dados. E aí, na parte 2 a gente vai falar um pouquinho sobre a montagem dos visuais propriamente ditos, quais são os visuais que a gente está usando para chegar nesse resultado aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui na parte um montando o nosso mapa de capacidade de recursos. Bem, então o primeiro passo que a gente vai tomar aqui dentro da construção do relatório, do nosso mapa de capacidade, vai ser obter os dados lá do Project Online, né? Então, como você já sabe, a gente vai precisar vir aqui para poder colocar o endereço da nossa URL, o endereço que a gente vai usar para obter os dados, e você vai colocar então a URL aí da sua empresa ou a URL que você tem do seu ambiente do Project Online. Uma vez que você colocou a URL e você chegou aqui na parte de navegação, onde você vai escolher as tabelas que vão ser utilizadas, né, dentro do nosso relatório, nós vamos obter informações de 4 tabelas diferentes, tá bom? Então a gente vai selecionar a tabela Assignment Time Phased Dataset, depois a gente vai selecionar Resources, que basicamente, para eu poder explicar, deixa eu explicar até um pouco melhor. A tabela de Assignment Time Phase Dataset, ela tem a distribuição das horas atribuídas aos recursos ao longo do tempo, tá? Então, toda a atribuição dos recursos, todas as tarefas nas quais os recursos possuem atribuições, as informações estão armazenadas aqui. São informações de atribuição ao longo do tempo. A outra tabela que a gente vai selecionar é a tabela Resources, porque aqui a gente vai selecionar todas as pessoas, né? A gente vai ter que usar lá e fazer filtros pelos nomes das pessoas, pelo departamento que elas trabalham, então a gente vai ter que pegar essa informação aqui da tabela Resources. Depois a gente vai selecionar Resource Time Phased Dataset. Essa tabela Resource Time Phased Dataset, ela armazena as informações de capacidade dos recursos, tá? Então, normalmente, o recurso tem a capacidade de 8 horas por dia. Se a gente não fizer nenhuma mudança na configuração, se a gente estiver trabalhando com a configuração padrão, o recurso tem a capacidade de 8 horas por dia. Então, aqui nessa tabela, eu tenho a capacidade de todos os recursos ao longo de todos os dias do meu calendário, da maneira como estiver definido lá dentro do meu ambiente. E por fim, a gente vai usar uma tabela chamada TimeSet, tá? Essa tabela TimeSet, ela tem como recurso principal, o que ela faz de maneira simples, né? Se a gente fosse falar aqui de maneira simplista, ela é uma tabela que tem a organização de dias. Então, ela vai lá e tem dia 1º de janeiro de 1990, dia 2 de janeiro de 1990 e assim por diante. E por que que a gente vai precisar usar o timeset? Porque em um determinado momento, nós vamos precisar juntar a informação de capacidade do recurso, que vem aqui da Resource Time Set, com informações de atribuições, que vem aqui da Assignment Time Phased. Então, como a gente tem informações de duas tabelas diferentes que vão ser distribuídas ao longo do tempo, para a gente poder consolidar essas informações em algum lugar, a gente vai ter que consolidar essas informações na TimeSet. Ela vai ser responsável por pegar as informações de tempo da Resource Time Phased e da Assignment Time Phased e colocar essas duas informações em uma única tabela, numa única estrutura, senão a gente não conseguiria
avançar com o relatório, beleza? Então, são essas 4 tabelas que a gente está selecionando aqui. Assignment Time Phased Dataset, Resources, Resource Time Phased Dataset e Time Set. São essas as tabelas que a gente vai usar para construir o nosso relatório. Agora, a gente precisa editar aqui, porque tem algumas informações que vão ficar de fora aí que a gente não vai usar, beleza? Então, aqui na Assignment Time Phased Dataset, vamos selecionar aqui as colunas e eu vou especificar quais são as colunas que a gente vai usar, tá bom? Então, eu vou usar o Assignment ID, Time by Day. Como eu quero saber o trabalho, né, o esforço dos recursos ao longo do tempo, então eu vou pegar aqui o Assignment Work, que é a quantidade de trabalho que cada recurso está determinando, quando cada recurso está trabalhando, né, ao longo do tempo, e também o Resource ID, que é muito importante, porque eu preciso saber quem é a pessoa. Quando eu faço isso, a gente consegue ter uma visibilidade melhor da tabela. Então, olha só o que eu tenho aqui dentro dessa estrutura de dados. Eu tenho o código da atribuição, né, o ID da atribuição, o dia que o recurso trabalhou, quantas horas ele trabalhou nesse dia e quem foi o recurso aqui pelo Resource ID. Então, essa é a informação que é armazenada aqui dentro dessa tabela Assignment Time Phased. Depois eu vou lá em Resources, né, em recursos. Então, eu vou vir aqui e vou selecionar as colunas, porque eu não vou precisar de todas. Então, eu preciso do Resource ID, eu preciso saber o nome do cara, mas antes eu vou selecionar essa informação que é importante, Resource is active, ou seja, o recurso está ativo, porque o meu relatório só vai listar recursos ativos. Recurso genérico também é importante, para a gente poder fazer filtros no nosso relatório. Daí eu tenho lá o Resource Name, que é o nome do recurso, tá? E eu vou selecionar algumas informações aqui, ó. Resource Type, departamento do recurso, e eu vou selecionar um campo customizado que eu criei, que está no meu ambiente, que é a função. Tá? Então, não necessariamente no seu ambiente você vai ter essa opção da função. Né? Também vou selecionar aqui o nome da equipe. O único campo personalizado que eu criei dentro do meu ambiente é o campo chamado função. Então, não sei se você vai ter esse campo aí, mas se você não tiver, não tem problema, você pode pular esse campo. Só porque dentro do meu ambiente eu criei esse campo chamado função, tá bom? Então, aqui eu já tenho a minha lista de recursos, tá bom? Aí eu vou desselecionar um recurso aqui, um tipo de recurso, tá? Então, o recurso -3 eu não quero aqui dentro do meu ambiente. Então, eu vou desselecionar o -3 para eu já aplicar esse filtro para o Power BI já saber que o recurso -3, que são recursos não atribuídos, eu nem quero que isso aqui seja considerado, tá bom? Depois eu tenho aqui o Resource Time Phased Dataset, ou seja, a atribuição dos recursos, desculpa, a capacidade dos recursos ao longo do tempo. Vou filtrar também para melhorar a performance aqui da minha query. Então, o que eu quero aqui é o Resource ID, o Time by Day e o Capacity. Isso aqui é o que eu preciso. Quando eu der um OK na minha coluna, na minha tabela, ele já vai me mostrar. Então, aqui eu tenho quem é o recurso, aqui eu tenho a data e aqui eu tenho a quantidade de horas de capacidade que esse recurso tem. Tá bom? Dentro dessa data. E por fim, aqui no Time Set, eu vou também fazer um filtro para ficar mais fácil. Eu vou remover aqui o time, eu quero selecionar apenas o Time by Day, que é a única informação para mim que é relevante, que é o dia. Né? Então, a única informação que eu tenho aqui dentro dessa coluna é justamente o dia. E aqui é interessante a gente perceber, o Assignment Time Phased, eu tenho aqui o Time by Day. Olha só, eu tenho essa coluna aqui chamada Time by Day. O Resource Time Set, eu também tenho uma coluna chamada Time by Day. Então, essas duas informações, o Time by Day da Resource Time Phased e também da Assignment Time Phased, é o que eu vou usar para unir com a Time Set. Tá? Então, é por isso que a gente tem que buscar essa tabela aqui, Time Set, para construir o nosso relatório. Todas as informações de tabela e todos os campos que nós selecionamos dentro de cada tabela também vão estar disponíveis na descrição do vídeo. Então, se você quiser, depois você pode pegar essa informação, copiar para uma outra página, para você poder usar como referência na hora que você estiver construindo o seu relatório. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo quais são os campos que a gente está utilizando e cada uma das tabelas para que seja mais fácil você construir o relatório. Tá bom? Vou dar um Close and Apply. E aí o Power BI vai obter aqui as informações para a gente, ele vai
fazer o carregamento das informações. Vamos esperar aqui para ele carregar as informações. Informações devidamente carregadas, vamos dar uma olhada aqui no nosso relacionamento para garantir que a informação está toda correta. Então, aqui é interessante a gente notar, eu tenho um relacionamento da tabela Resources, né, dos meus recursos, com a tabela Assignment Time Phased, através do campo Resource ID. Então, isso aqui está excelente, é isso mesmo que a gente precisa. Da mesma maneira que eu também tenho um relacionamento da tabela Resources com a tabela Resource Time Phased Dataset, através do campo Resource ID. Então, o Power BI já identificou isso daí. Só que a gente tem que estabelecer outros dois relacionamentos, que é o que vai conversar com a tabela TimeSet. Então, eu preciso pegar aqui o Time by Day e estabelecer o relacionamento aqui com o TimeSet, da mesma maneira que eu vou pegar daqui e vir para cá. Tá? Então, a gente vai ter esse relacionamento fechando aqui. O TimeSet está relacionado ao Assignment Time Phased e ao Resource Time Phased através do campo Time by Day. Tá bom? Vou voltar aqui para a minha parte de relatório. E aqui, em teoria, a gente já começaria a ter condições de construir um relatório minimamente. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o TimeSet e jogar para cá, a gente vai perceber que eu tenho o ano, o trimestre, né? O mês e o dia. Eu vou tirar o dia aqui na hierarquia, vou tirar também o trimestre, vou deixar só o ano e o mês e vou transformar isso aqui numa tabela. E assim, em teoria, né? Se a gente colocasse aqui, por exemplo, vamos até usar como matriz aqui para ficar mais fácil. Se a gente pegar essa informação e colocar aqui o nome dos recursos, né? Então vamos colocar aqui o resource name. Eu teoricamente já saberia aqui, através do campo Assignment, Work, quantas horas cada recurso vai trabalhar em cada ano. Tá? Então, você teria aqui já uma ideia. Ó, o analista de infraestrutura vai trabalhar 24 horas no ano 2017, 56 horas no ano 2018. Já o Arthur vai trabalhar 273 horas no ano de 2017 e vai trabalhar 226 no ano 2018 e assim por diante. Então, aqui você já teria uma ideia de como que eu poderia construir já um relatório baseado nas informações que a gente tem e baseado nos campos disponíveis aqui em cada uma das tabelas das quais a gente buscou informações, tá bom? Mas vamos avançar um pouquinho mais aqui, vamos falar um pouquinho mais porque a gente precisa dar uma melhorada na maneira como a gente vai organizar as informações. Então, vamos lá. Então, assim, pessoal, uma coisa que a gente vem falando aí nas últimas duas aulas foi a utilização de medidas, né, dentro do Power BI para facilitar o trabalho que a gente tem, para poder garantir que a gente tenha uma performance melhor e garantir que a gente consiga utilizar todos os recursos de maneira adequada. Então, aqui, para esse relatório específico que a gente está construindo, a gente também vai trabalhar com medidas, tá? Então, a gente também vai montar uma medida calculada. E por que que isso vai acontecer? A gente tem um campo que é o Assignment Time, que está dentro do Assignment Time Phased aqui, que é o Assignment Work. Assignment Work significa quantas horas o recurso está atribuído em todos os projetos que ele trabalha dentro da organização, que estão lá cadastrados no Project Online. E dentro desse Resource Time Phased Dataset aqui, a gente tem o Capacity, que é a quantidade de horas que o recurso pode trabalhar por dia. Né? Então, se ele seguir um calendário padrão, ele vai trabalhar 8 horas por dia. Então, quando você quer saber uma informação que não existe hoje no contexto do Project Online, que é a disponibilidade, eu precisaria diminuir o assignment, que é a atribuição, que é o trabalho, do capacity. Então, por exemplo, se eu tenho um capacity de 8 horas por dia e eu estou atribuído 6 horas, eu tenho então uma disponibilidade de 2 horas, né? Que são 8 horas de capacity menos 6 horas de atribuições. Só que essa informação não pode ser calculada diretamente entre as duas informações das duas tabelas, da tabela assignment e da tabela resource time phased. Por quê? Porque essas duas tabelas não possuem um relacionamento em comum entre elas. Então, eu não conseguiria fazer isso usando o campo Assignment Work e Capacity.
Para isso, eu preciso criar medidas calculadas para que eu possa fazer o cálculo através das medidas e não através dos campos, tá bom? Então, para que a gente possa fazer isso de maneira correta, como o nosso professor Garcia ensinou, a gente vai criar uma nova tabela aqui, né? Vou dar um Enter Data e o nome da minha tabela vai ser medidas. Como a gente viu, é mais fácil para a gente poder organizar os nossos dados. Então, tem uma tabela chamada medidas, ela está aqui. E aí, agora eu vou criar uma nova medida calculada aqui dentro. Então, a nossa medida vai ser muito simples, tá? A primeira medida, que vai ser a medida de capacidade, eu vou chamar de CAP, que vai ser a abreviação aqui de capacidade. E a CAP, né, vai ser o sum, ou seja, a soma de capacidade, que está vindo lá do Resource Time Phased Dataset. Então, ele tem que ir lá e somar a capacidade completa de todos os recursos em todo o período. Tá? Bem simples, bem direta aqui a nossa medida calculada. Então, a gente já tem uma primeira medida chamada CAP. Depois, a gente vai fazer uma outra medida, tá bom? Então, vou criar aqui uma nova medida, que eu vou chamar de ATB, que são as atribuições. E a minha atribuição vai ser uma soma do meu assignment work. Ou seja, ele tem que somar todas as atribuições, todas as horas de atribuições de todos os recursos. Tá? Quando eu fizer isso e der Enter, eu tenho uma segunda medida aqui que foi criada, que é o meu assignment work, que eu chamei de ATB. Então, ATB porque ficou para atribuição. Agora, olha que interessante. Se eu remover a informação de capacity aqui, se eu remover a informação de assignment, então a minha matriz aqui vai ficar vazia, né? Agora, eu vou remover também o timeset aqui, porque por enquanto não me interessa essa informação. Olha que interessante, se eu tiver o nome de todos os recursos aqui do lado, eu quero saber qual é o capacity de cada um deles. Então, ele vai somar o capacity dessas pessoas. É claro que aqui ele está somando todos os anos. E ele vai me falar, olha, eu tenho aqui o Cássio com 8.000 horas. Eu tenho aqui o Daniel com 8.000 horas. Então, eu tenho o capacity somado de todas as pessoas. E se eu colocar o ATB, que é a atribuição, ele vai falar para mim qual que é a atribuição que existe hoje para cada um desses recursos. Então, o Cássio, se eu somar todo o período de todos os anos que eu tenho informações dentro do Project Online, ele tem um capacity de 8.000 horas. Em termos de atribuição, ele está atribuído, já foram atribuídas para o Cássio, desculpa, para o Cássio não, para o Arthur, 499 horas. Para o Cássio, sim, 8.000 horas, 308 horas. Para o Daniel, 8.000 horas de capacity, 4.000 horas de atribuição. E aí, com base nessas informações, nós teríamos condições de criar uma terceira medida, que é o que a gente vai chamar de disponibilidade. Tá? Então, eu vou criar uma nova medida, e a nova medida eu vou chamar de disponibilidade. Mas eu vou chamar aqui de DISP, que a gente está usando lá os nomes abreviados, então eu vou chamar de disponibilidade. E a disponibilidade nada mais é do que o capacity menos a atribuição. Correto? Então, ele vai somar todas as horas que a pessoa tem disponível e vai deduzir das atribuições que já foram feitas. Isso é a minha disponibilidade. Tá? Então, é mais uma medida que a gente criou. Se eu jogar para cá a disponibilidade, eu consigo ter essas três informações em conjunto. Né? Então, o Arthur tem um total geral de capacidade de 8.000 horas, independente do ano, aqui eu não estou levando em consideração um ano, o período. E para todo esse período que ele tem 8.000 horas de capacidade, ele tem 499 horas de atribuição, o que dá um total, o que dá um restante, né, de 7.000 horas de disponibilidade. E assim é o Cássio, assim é o Daniel e assim por diante. Então, aqui, em teoria, se eu remover a capacidade e remover a atribuição e deixar só a disponibilidade, eu poderia combinar essa informação com o meu time phased aqui, eu vou colocar em colunas, por exemplo, e aí ele vai falar qual é a disponibilidade de cada um dos recursos em cada um dos anos. Dentro dessa tabela que a gente está utilizando, que é a tabela de matrix, né, você pode fazer o drill down aqui, e aí você seria, por exemplo, no nível de trimestre. Se eu remover o trimestre e remover o dia, eu consigo ter uma visibilidade disso a nível de meses, por exemplo. Então, eu consigo saber, olha, dentro de
abril de 2017, o Arthur tem 144 horas de disponibilidade, depois dentro de maio foi para 176, junho, julho, tal, e assim por diante, até alguns meses que ele já começa a ter atribuições, e aí a disponibilidade dele cai bastante aqui para 57 horas, 97 horas, 61 horas dentro desse período de tempo. Então é por isso que a gente precisa trabalhar aqui com as medidas, porque as medidas elas vão permitir que a gente obtenha dados de diferentes fontes, no caso, Assignment Time Phased e Research Time Phased, e combine as informações entre elas, né? Então a gente pode fazer cálculos, inclusive, com duas medidas que estão calculando informações de dois lugares distintos, tá bom? Aqui essa é a primeira parte, então eu vou fechar essa primeira parte do vídeo para não ficar muito extenso. A gente falou sobre quais são os dados que a gente precisa obter e alguns ajustes que a gente precisou fazer aqui na criação de medidas, através da criação de medidas, para poder facilitar o nosso trabalho e para poder organizar as informações de uma maneira que a gente consiga trabalhar, tá bom? Na segunda parte do vídeo, que vai ser publicada aí na próxima semana, eu vou falar sobre a construção dos visuais propriamente ditos, né? Então lá a gente vai montar o nosso relatório propriamente dito, o nosso relatório de mapa de capacidade dos recursos. Aí a gente vai começar a usar os recursos de visualização mesmo do Power BI para poder colocar essas informações em conjunto. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. Faz o teste aí, vê se você consegue chegar nos mesmos resultados. E na semana que vem a gente vem com o vídeo número 2. Vamos montar todo o nosso relatório. Um abraço e eu te espero na semana que vem.